Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs da terceira idade, graças ao Senhor, estamos aqui mais uma vez para fecharmos aqui, para na verdade darmos continuidade à nossa série de mensagens que estamos falando com vocês, um tema bastante, de certa forma, desagradável, que é sobre a morte. O tema da nossa série de mensagens é Enfrentando a Morte com Esperança. E no vídeo passado, se você nos acompanhou, você deve se lembrar que nós procuramos mostrar para vocês, de acordo com a Escritura, o que faz com que a vida nessa terra ela tenha um fim. Toda vida ela tem um fim. Então nós procuramos descobrir por que isso acontece. E nós no vídeo passado tentamos mostrar para vocês a causa desse fato que acompanha as nossas vidas cotidiana. Nós convivemos diariamente com a morte, né? É um assunto bastante delicado e felizmente nesse ano exclusivo que nós estamos de 2020, nós enfrentamos aí muitas perdas, né? Nossos familiares, amigos, irmãos em Cristo, muitos amados irmãos nos deixaram nesse ano, infelizmente. Porque enfim, nós convivemos com a morte. E nós no Ocidente não temos tanto jeito para poder lidar com este assunto que é a morte, apesar de ser um assunto cotidiano nas nossas vidas. Então nós queremos com essa reflexão, com esses vídeos que estamos gravando, apresentar para os nossos irmãos e irmãs da terceira idade por que isso acontece, por que a vida vem ter um fim. Né? Nós percebemos quantas pessoas que partiram ao longo da nossa jornada e nós lembramos dessas pessoas, dissemos muitas vezes assim, poxa, por que logo essa pessoa teve que nos deixar? Por que não essa pessoa podia estar conosco até hoje, né? Então a morte ela tem esse fator de separação, né? De cortar os nossos laços com as pessoas que nós amamos. Ele rompe os nossos relacionamentos, por isso que ele é tão doloroso, é tão triste muitas vezes falarmos desse assunto. Mas é um assunto que faz parte da nossa vida, é um assunto ao qual a Escritura ela menciona para nós, e nós estamos aqui tentando buscar entender um pouco, refletir um pouco sobre esse assunto, qual a aplicação disso, as implicações desse acontecimento na nossa vida. Então hoje nós vamos abordar um pouco mais sobre esse assunto. Você deve se lembrar que no vídeo passado nós procuramos mostrar a verdadeira causa da morte. Não simplesmente esses fatos imediatos que nos acontecem, como acidentes, como a própria velhice em si, que vai nos levar ao fim da nossa vida. Algum acidente, alguma situação inesperada na vida pode levar ao fim da nossa vida. E nós procuramos mostrar por que isso acontece? E nós apresentamos para vocês, vocês devem se lembrar, aqueles que nos acompanharam no vídeo passado. Se você não nos acompanhou, nós vamos pedir para que nossos irmãos da mídia coloquem aqui o vídeo anterior, para que você possa acompanhar, e assim você conseguir nos acompanhar nessa série de mensagens, que vão ser 3 vídeos que nós vamos gravar. Esse que vamos gravar hoje, ele é o último desse ano de 2020. Nós só vamos agora nos encontrar novamente no ano de 2021. Espero que você esteja bem e o Senhor preserve a sua vida até lá. Então, as causas principais que eu procurei apresentar para você, de acordo com o que a Escritura nos apresenta, foram 2 fatores. Primeiramente, o pecado que entrou no mundo. O pecado, através de Adão e Eva, que foram nossos primeiros pais, eles permitiram que Satanás os enganasse, e aquele engano resultou no que nós vemos hoje, como diz aqui em Romanos capítulo 5, no verso 12. Eu quero ler com você esse trecho da palavra, para que você possa ficar inteirado desse acontecimento terrível. Aqui no capítulo 5, no versículo 12 da carta de Paulo aos Romanos, ele diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, esse homem que ele se refere inicialmente é Adão, e pelo pecado a morte. Veja que o pecado ele é o introdutor da morte. Ele é o limitador da vida, levando ela a fim da sua existência. E assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então esse texto deixa claro para nós que a morte ela é distribuída a todas as pessoas, a todos os seres humanos, ela é dada como um fim da sua existência.
porque Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus. Nós procuramos mostrar no vídeo anterior que o pecado é você viver num mundo criado por Deus como se você estivesse no controle, como se você fosse o próprio Deus, que essa era a intenção da serpente no jardim do Éden, fazer com que o homem se tornasse independente de Deus. Você pode levar a vida do jeito que você quiser, da maneira como você quiser, e assim você pode tomar suas próprias decisões, suas próprias escolhas, você não depende de Deus. E essa ideia que foi plantada no coração de Adão e Eva, os levaram a desobedecer a Deus. E com essa desobediência, o pecado entrou. E com o pecado, a morte entrou. Então, o homem agora, ele tem pavor da morte. Foi um dos sintomas que nós mostramos no vídeo passado, que nós agora temos medo da morte. Por isso nós não gostamos tanto de conversar sobre ela. Preferimos nos ocupar com tantas outras coisas, preferimos ignorar que ela existe, até que um dia ela bata na nossa porta, e assim nós vamos ignorando esse fato, que é a morte na nossa vida. Nós não consideramos a vida que levamos para termos uma morte que esperamos. Então, esse fato terrível, que foi o pecado que Adão e Eva cometeram, nos levou hoje a experimentar esse drama em nossas vidas, que é a morte. Então, por esses dois aspectos, inicial, primeiramente o pecado, através de Satanás. O segundo que nós procuramos mostrar foi a ira justa de Deus. Deus, ele se ira contra os pecadores. Então, em um resumo geral, a ira de Deus é a causa principal para que o homem tivesse a sua existência limitada e, com o fim disso, a sua morte. Então, Deus, ele se ira. Deus se ira contra o pecado, Deus se ira contra o pecador. Isso é um fator importante que nós devemos considerar. Deus, ele não pode tolerar que o homem viva nessa terra como se ele fosse dono dessa terra. Então, por isso que Deus, ele teve que limitar a vida desse homem aqui nessa terra. Em vídeos anteriores nós já falamos sobre isso. Você é só procurar aqui no nosso canal que você vai encontrar. Então, meus queridos irmãos, meus queridos irmãs, amigos e amigas que nos acompanham nessa série de mensagens, esse é o nosso segundo vídeo. O terceiro vídeo vai ficar para o ano que vem. Espero encontrar todos vocês novamente, para que nós possamos continuar conversando sobre esse assunto, tá bom? E o triste resultado do pecado que entrou no mundo e da ira justa de Deus sobre a humanidade, nós temos esse triste resultado que é a morte. E já que a morte ela passou a todos os homens, independentemente de qual seja a sua etnia, qual seja o seu grau de instrução, qual seja o seu grau econômico, financeiro, todos nós passaremos por este drama chamado morte. Ninguém escapa dela. Apesar da nossa medicina contemporânea tem de alguma maneira prolongado as nossas vidas, melhorado de certa forma a qualidade da nossa vida, mas todos nós temos consciência de que um dia nós teremos que encarar esse momento na nossa vida, seja a nossa própria ou seja daquelas pessoas que nós amamos. Mas aí o tema da nossa mensagem é como enfrentarmos esse drama da vida com esperança. Porque o medo que nós temos da morte, por não conversarmos, não discutirmos, não falarmos, não nos prepararmos para ela, que nos leva muitas vezes ao desespero, ao terror, ao medo. Mas a esperança, nós podemos encontrar em esperança. E eu quero mostrar hoje, nesse vídeo que nós vamos gravar, é que a esperança que nós temos, ela está em Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Deus, ele deu uma solução para a morte. Ele deu um fim para a morte. E nós vamos explicar um pouquinho. Você deve estar aí pensando, mas eu já vi muito crente morrer. E vai ver muitos ainda. Ainda vai ver muitos crentes morrerem. Mas nós vamos explicar isso já já. Jesus, meus amigos, minhas amigas, ele enfrentou a morte. Ele enfrentou a morte. Na cruz, ele enfrentou a morte. O próprio Filho de Deus, enquanto aqui viveu durante os seus 33 anos, ao final deste período, ele teve que encarar a morte. E em Hebreus capítulo 2, quero ler com você esse texto. Em Hebreus capítulo 2,
versos 14 e 15, nos diz o seguinte. Olha só que tremendo esse versículo, esses dois versículos. Hebreus capítulo 2, verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, ou seja, ele também se tornou um homem como eu e você. Também ele igualmente participou para que por sua morte, veja bem, pela morte de Cristo na cruz, olha só, para que pela sua morte, destruísse ou anulasse aquele que tem o poder da morte, que tem o controle da morte, que é a saber, o diabo. Então o diabo, Satanás, aqui a Bíblia diz que ele tem o poder da morte, ele tem a autoridade da morte. Então veja, que Jesus se fez homem, como eu e você, ele participou da nossa vida aqui nessa terra, e ao final, na cruz do Calvário, ele se oferece como um cordeiro sem mácula nem ruga, porque ele foi o único perfeito, o único que poderia experimentar e poder justificar a mim e a você na cruz do Calvário com a sua morte. Com a sua morte. A morte dele nos qualificou para que eu e você hoje possamos ter vida. Você deve se lembrar do texto que nós lemos em Romanos capítulo 6, verso 23. Nós vimos que lá a primeira parte fala que o salário do pecado é a morte. O preço, a paga, a recompensa do pecado é a morte. Mas o versículo não para por aí. O versículo continua dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, Cristo, quando morre na cruz do Calvário, o propósito inicial de Deus, além de levar sobre si todo o juízo, toda a sua sentença de Deus sobre o pecado, Cristo levou sobre ele. Tomou sobre si todas as nossas iniquidades. Ele foi moído por cada uma das nossas iniquidades, para que eu e você hoje pudéssemos achegar a Deus. Então ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Então Jesus, na cruz do Calvário, venceu a morte, aleluia. Ele venceu a morte, ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Porque todos que morriam não podiam mais sair de lá, estavam presos, escravizados por causa da morte. Mas louvado seja o Senhor. Aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: ele morreu para poder destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrar-se todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Veja que morte gloriosa foi a morte de Jesus. Mas Jesus não parou aí. Se ele somente tivesse morrido por mim e por você, permanecido na morte, ele não poderia perdoar os nossos pecados. Ou seja, nós ainda continuaríamos comigo e com você, os pecados cometidos. Jesus morreu e foi sepultado. Mas louvado seja o Senhor, que ele também ressuscitou. Aleluia! Jesus ressuscitou. Esse é um fato tremendo, glorioso. Esta é a garantia de que Deus recebeu aquele sacrifício do seu Filho. Através dele nós podemos nos achegar a Deus hoje. A ressurreição é a resposta que Deus deu para a morte. Essa foi a maneira que ele destruiu a morte, anulou o poder da morte. A morte não pode mais nos reter, a morte não pode mais nos segurar, não pode mais nos escravizar. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que é importante enfrentarmos a morte com esperança, porque alguém já morreu no nosso lugar, alguém pagou um preço por mim e por você. E hoje nós queremos falar acerca dessa resposta de Deus acerca da morte, que é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, ela tem 3 momentos aqui que eu quero compartilhar com você hoje. Essa é a resposta, por isso que nós podemos enfrentar esse drama que nos acompanha, que é a morte, com esperança. Não precisamos ter medo da morte, mas para isso nós precisamos conhecer verdadeiramente a Jesus. Precisamos crer plenamente em Jesus, confiar plenamente em Jesus. Não podemos ter Jesus e mais alguma coisa. No que diz respeito a minha e a sua salvação em Deus, somente Jesus é suficiente. Não pode acrescentar nada, nem ninguém a mais, somente Jesus Cristo. Esta é a garantia que eu e você teremos de que nós ressuscitaremos no último dia. Nós vamos ver aqui agora a promessa tremenda que Ele nos deixou. Então,
A ressurreição de Cristo é um fato incontestável. Incontestável. Você pode ver, acompanhar líderes religiosos do passado. Os seus túmulos permanecem até hoje. Os seus restos mortais permanecem até hoje. Posso citar aqui alguns para você. Buda permanece lá no seu túmulo. Permanece no seu túmulo. Confúcio permanece no seu túmulo. Maomé, Allan Kardec, todos esses líderes religiosos, eles permanecem lá. Os seus restos mortais permanecem lá. Mas meu amigo, minha amiga, o túmulo de Jesus está vazio. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Por isso que nós podemos ter esperança. Por isso que podemos enfrentar esse drama com esperança. Porque o túmulo dele está vazio. É um fato incontestável. E para isso eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4. Diz o seguinte: antes de tudo, versículo 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Por causa do meu e dos seus pecados foi que Cristo morreu, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou, aleluia, ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Então esse fato é maravilhoso. Outro aspecto importante da ressurreição no presente é que a ressurreição é um dos principais pilares acerca da nossa fé em Jesus. Eu e você que cremos nele temos que confiar, crer, apesar de não termos visto, mas nós temos relatos, testemunhas históricas que nós podemos confiar que Jesus ressuscitou. Esse é um dos principais pilares da fé cristã, a ressurreição de Jesus. Nós não somente cremos que ele morreu e foi sepultado, mas nós também cremos que ele ressuscitou, que ele se levantou dentre os mortos, aleluia. Esse é um dos principais pilares, meu amigo e minha amiga, que eu e você devemos botar a nossa fé na ressurreição de Jesus. Se uma pessoa ela só crê que Jesus morreu, mas que ele não ressuscitou, essa pessoa não pode dizer que ela é salva. A salvação, ela inclui você crer na ressurreição de Jesus Cristo. Jesus morreu, mas ele também ressuscitou. Ele ressuscitou, como nos diz a Escritura. Para isso você precisa crer também no livro sagrado, naquilo que ela afirma acerca de Jesus. Louvado seja o Senhor. Aqui no capítulo 12, no versículo 9 do capítulo 15, você pode ler o seguinte, que diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Porque aqui havia uma discussão na igreja em Corinto, que eles não criam em ressurreição. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Olha isso. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então a ressurreição ela é um dos pilares que sustenta a fé cristã. A nossa confiança não está somente na sua morte pelos nossos pecados, mas também ele ressuscitou para nos dar vida. No versículo 15, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha, meu amigo, a resposta que Deus deu para você e para mim, quando nós cremos em Jesus, não cremos somente como um mito histórico, nós cremos Ele como Deus vivo, como um homem que morreu no nosso lugar pelos nossos pecados, mas que também ressuscitou. Um dos pilares da nossa fé é esse, que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Se você não crê na ressurreição de Jesus, é vã a sua fé em Jesus. É vã a sua fé. Ela não tem solidez, não tem embasamento para a salvação. E diz mais aqui no versículo 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Uma vez que não há ressurreição, que Cristo não ressuscitou, os que morreram em Cristo morreram em vão, porque eles não ressuscitarão. E aí o versículo 19 termina dizendo-nos, se a nossa esperança em Cristo limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha que coisa tremenda. Então no presente, para mim e para você, a ressurreição de Cristo representa um dos principais pilares da nossa fé.
Se você não crê na sua ressurreição, se você não crê na ressurreição de Jesus, você não pode dizer que é uma pessoa salva. Para que eu e você sejamos salvos de fato, precisamos crer nesse fato maravilhoso que foi a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Louvado seja o Senhor. E a ressurreição no futuro é uma esperança bendita, uma esperança maravilhosa. Ela que nos dá a garantia de que eu e você também ressuscitaremos no último dia. E aí, para nós irmos aqui já para a parte final da nossa mensagem de hoje, desse vídeo que nós estamos gravando, esse é o nosso último vídeo do ano de 2020. Quero já aproveitar e desejar a você aí boas festas, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe você, que você receba essas palavras como sendo palavras de Deus, que você as guarde no seu coração, creia nessas palavras e assim nós possamos nos encontrar no ano de 2021. Que Deus abençoe você. Pois bem, quando nós ressuscitarmos, a Bíblia nos garante a partir do versículo 20 do capítulo 15 de 1 Coríntios, nós teremos corpos ressurretos, corpos imortais, corpos espirituais, corpos incorruptíveis. Esse corpo que nós o vemos hoje, ele desaparecerá. E a Bíblia nos diz que nós receberemos um corpo de glória. Esse corpo de humilhação vai ser transfigurado, vai ser transformado num corpo glorioso, semelhante ao do nosso amado Senhor. Aí você diz, mas meu querido irmão, você está aí dizendo que nós não vamos morrer, porque nós vamos ressuscitar com Jesus. Eu quero que você leia comigo em João, no capítulo 11. Veja esta afirmação maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 11, ele vai falar da ressurreição de Lázaro. Um momento tremendo. E havia as pessoas tristes, chorosas, porque Lázaro havia morrido. E Jesus faz uma declaração incrível, incrível essa declaração. Nenhum outro líder religioso ousou afirmar isso acerca de si mesmo. Ele nos diz o seguinte, veja bem, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Que declaração tremenda. Ele está dizendo, eu sou a ressurreição, eu que levanto dentre os mortos. A morte não pôde me reter, a morte não pode me segurar, ela não pode me manter no seu cativeiro, porque os grilhões, como esse capítulo 15 de 1 Coríntios nos afirma no final, os grilhões foram quebrados, foram rompidos com a ressurreição de Jesus. E ele diz mais, e a vida, quem crê em mim, em Jesus, quem crê em Jesus, ainda que morra fisicamente, viverá. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, nós podemos botar toda a nossa confiança nesse Senhor maravilhoso chamado Jesus Cristo. Que eu e você possamos aprender a conhecê-lo, que eu e você possamos nos achegar cada vez mais a Ele e colocar a nossa vida, toda a nossa confiança, toda a nossa fé em Jesus. Ele é a única garantia que eu e você ressuscitaremos no último dia. Somente em Jesus. Não há ninguém mais, ninguém, em que você possa confiar aqui ou em qualquer outro meio que você possa obter a salvação. Somente em Jesus Cristo. Então, meus amigos, minhas amigas, essa é a resposta de Deus para como podemos enfrentar a morte com esperança. Que Deus abençoe você, que Deus continue guardando a sua vida e que você confie plenamente em Jesus. Deus abençoe. Vamos terminar esse vídeo com uma oração. Senhor, nós te agradecemos pelas tuas declarações maravilhosas da tua santa palavra, porque o Senhor não somente morreu, mas o Senhor também ressuscitou por causa para nos dar a vida. Senhor, abençoe os nossos irmãos, as nossas irmãs que estão nos assistindo, que o Senhor possa ser com a família deles, que o Senhor possa guardá-los e esclarecê-los acerca deste assunto, de como nós podemos encarar esse momento tão doloroso nas nossas vidas, que é o fim da nossa existência, que é a morte. Senhor, que nós possamos ter total confiança, total segurança de que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, e por nós cremos no Senhor, por confiarmos no Senhor, nós também ressuscitaremos no último dia. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, continue falando conosco, no coração dos nossos irmãos, das nossas irmãs da terceira idade, que o tempo que ainda nos resta aqui, possamos colocar a nossa vida em ordem, colocar nossas vidas em dia, para aquele dia possamos nos encontrar com o nosso amado Senhor. Isso é o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e aleluia. Louvado seja o Senhor. Esperamos você até no nosso próximo encontro no ano que vem. Deus te abençoe e até lá. Amém.